Nossa, Luiz, eu vou explicar agora a nossa implementação para a resolução do problema do projeto. Bom, a gente fez um código que implementa o algoritmo de Dijkstra em C, né, projetado para encontrar o caminho de menor custo, ou no nosso contexto aqui, o tempo mais rápido, né, entre um ponto de origem e um destino. Bom, aqui a gente tem a definição de de umas constantes, né, como o max, que define o limite de vértices, como 100, e o inf, que é o nosso int max, né, o maior inteiro, que vai ser o nosso infinito ali. A gente quer ter algumas estruturas globais, como o vetor, que é a nossa matriz de adjacência, vai representar o nosso grafo, em que cada elemento dele vai armazenar o tempo, é, tempo de ida de uma esquina I para uma esquina J. Bom, o tempo min é o nosso vetor de distâncias, que é análogo ao t do nosso pseudocódigo. Ele armazena também o tempo calculado da origem até cada esquina I do vetor. Aux é o nosso vetor de predecessores, o R do pseudocódigo. E, por fim, visitado é o array booleano que monitora o nosso conjunto de vértices para os quais a gente já visitou, né? Qual a gente já finalizou o caminho para a gente não precisar reprocessar ele de novo. Bom, aqui eu vou mostrar agora a main, né, que é onde inicia o nosso processamento. A gente primeiro chama a função ler arquivo entrada, que vai ser responsável por ler o arquivo entrada.txt. Bom, a gente vai abrir o arquivo, as primeiras linhas, a primeira vai ser a esquina do incêndio, a segunda vai ser o número de esquinas. A gente vai ter uma função para inicializar o vetor, que ela vai ser usada para preencher a matriz de adjacência com o valor do infinito, né? Que indica inicialmente que a gente não tem caminhos conhecidos. E no nosso while a gente vai ter as triplas, né? Origem, destino e tempo. E a gente vai popular a matriz, né? Vetor com os tempos de percurso de cada rua. A gente vai usar esses valores para alimentar a nossa matriz de adjacência. Bom, a gente tem aqui a nossa função principal, né? O core, né, do nosso algoritmo, que é a função rota mais rápida, que ela vai receber ali a origem, né, que no caso vai ser 1, né, a main vai passar o parâmetro 1. E, bom, a inicialização do Dijkstra começa aqui, o vetor tempo min é preenchido com infinito, o aux com -1 e visitado todo mundo zero, né, falso, né, ninguém foi visitado ainda. E, bom, a gente vai ter o tempo de origem para ela mesma, que é o tempo origem igual a zero, né, definido como zero. O nosso loop principal do algoritmo que executa n esquinas menos uma vezes, aí a cada interação ele faz a nossa escolha gulosa, né, que é a função menor distância, ela é chamada para encontrar o vértice U que possui o menor tempo, né, entre todos os vértices que ainda não foram visitados. Então, uma vez que a gente define o U, né, uma vez que ele é selecionado, vai ser marcado como visitado, que a gente vai travar, né, seu caminho como o menor definitivo. Aí, com o vértice selecionado, o algoritmo itera por todos os seus vizinhos V. E aí a gente verifica a condição, né, essa condição tempo min U mais vetor UV for menor do que tempo min V. Verifica se o caminho da origem até V passando por U é mais curto do que o caminho atualmente conhecido para V. Aí, se um caminho melhor for encontrado, atualizamos o tempo min v com o novo custo e a gente registra o aux v igual a 1, indicando que U é o novo predecessor de V no caminho mais rápido. Ao término da rota mais rápida, o array tempo min contém os custos mínimos e o aux armazena a árvore de predecessores. Verifica, né, se o tempo min se no incêndio foi igual a infinito, quer dizer que a gente não encontrou nenhuma rota, então não há rota possível até a esquina, senão a gente vai exibir a rota, que é a função exibir rota, que é uma função recursiva que ela vai reconstruir o caminho, chamando a si mesmo, né, para o predecessor, o aux incêndio, e continua essa chamada até atingir a raiz, que é indicada por -1, e no retorno da recursão, os vértices são impressos na ordem da origem para o destino com esse printf. Aí, finalmente, aqui no salvar saída, a gente formata os resultados em saída.txt, né? A gente abre esse arquivo com write, e a gente escreve os valores encontrados com as rotas e o tempo calculado para chegar até lá. Como executa o nosso algoritmo.
A gente tem aqui tudo descrito no layame.txt, né? Eu vou primeiro compilar o nosso projeto como um main.txt, né? Compilei aqui, vou executar agora. Eu já tenho a minha entrada definida, né? Entrada.txt, que são essa esquina do incêndio, a quantidade de esquinas no mapa, né? Que as distâncias e as esquinas. E agora eu vou executar. Vou esperar que ele gere um saída.txt. Eu executei aqui, ele mostrou para mim qual é a rota mais curta, né, até chegar na esquina do incêndio e quanto tempo ela vai demorar. E a gente gerou um arquivo de saída aqui, saída.txt.